Loki, temporada 1, episódio 1, vamos aqui finalmente iniciar mais outra série aqui no canal. No caso, a cada novo episódio de Loki, um vídeo, e a cada novo vídeo, vocês por aqui, combinado? Loki é a mais nova série da Marvel a ser distribuída pela Disney Plus, né? A série ela se inicia exatamente após os acontecimentos de Vingadores Ultimato, quando os heróis viajam no tempo e, sem querer, deixam o Tesseract na mão do Loki, que por sua vez havia iniciado logo após o primeiro Vingadores, quando havia sido preso pelo grupo ali de super-heróis. Porém, Loki, em vez de virar um real viajante, perigosíssimo viajante do tempo, cai na TVA, na TVA, e aparece como um gatinho, em meio a tanta coisa que ainda é difícil de descrever. Temos aí a premissa do primeiro episódio, mas para continuar e dar todas as impressões, eu precisarei de muitos spoilers. Considere ficar aqui apenas caso tenha assistido ao primeiro episódio. Ok? Não vai ter spoiler do segundo episódio, tá? Porque ele não foi liberado pra mim pela Disney, por mais que outros criadores de conteúdo o tenham. Aqui não tem, então fica tranquilo que eu tô junto com vocês nessa. Mobius, o personagem do Owen Wilson, coloca Loki sentado em uma mesa enquanto passa praticamente toda a timeline da Marvel na qual ele atua. Loki vê a si mesmo enquanto Mobius pergunta, ou tenta deixar claro, quem ele é. A conclusão é que temos um vilão, mas também a outra conclusão, quando Loki se vê sendo morto por Thanos, que um dia foi o seu contratante, diga-se de passagem, e ele é um vilão que no mínimo sente, que gostaria de ser aceito pela família e por isso talvez venha a perder o posto de vilão cruel que vendia ser. Temos então a primeira sessão de terapia de Loki, o vilão que ao final do episódio vai ter que começar a enfrentar a si mesmo, a encarar tudo que ele poderia ser e ao final, de fato, decidir por um caminho numa nova timeline, sendo agora aquilo que aprendeu a ser quando se viu apenas um pequeno deus diante do deus maior. O tempo que a todos fere, o tempo que a todos reivindica a vida, sempre. Até os que vencem o tempo, como os vampiros, por exemplo, né? Depois eles são aprisionados por ele, dentro dele, através dele, vivendo tudo de novo outra vez, por mais que seja em momentos diferentes da vida, da espiral que é esse tal tempo, essa tal existência. É como se fosse o aparelhinho lá da TVA, né? Você só não pode controlar. Nesse local, as joias do infinito funcionam como peso de papel de funcionários que mal sabem o que é um peixe. E falando nisso, como é bom ver o Pillboy aí de The Good Place no universo Marvel. Mas enfim, esse lance do peso de papel comunica pra gente que a Marvel já tá em outra, que agora tudo aquilo dali que foi construído é meio que supérfluo, sobre principalmente o tamanho do potencial ao lidar daqui pra frente com multiverso. Ao mesmo tempo que comunica pro Loki que existe algo bem maior do que ele estava perseguindo lá no primeiro Vingadores, esse objetivo, esse novo vislumbre de poder do Loki pode colocá-lo de volta ao universo dos filmes quando bem entenderem, ou não, deixa ali naquele mundo autocontido. Ao passo que também morreu em Vingadores Guerra Infinita, ele agora tá vivo e em várias versões, justamente como o Loki é para esse universo, um ser com várias faces, ou seriam muitas variantes e não faces. O tamanho que a Marvel vai oferecer para as próximas histórias a serem abordadas por ela passa por alguns detalhes do primeiro episódio. Tirando o fato de vários Locks soltos por aí, em uma espécie de sandbox, ou seja, um local controlado que permite a história ser qualquer coisa sem influenciar a timeline central, temos também duas coisas que chamam a atenção. Quando Loki e Mobius conversam sobre sonho, é indiretamente citado o vilão Pesadelo, dizendo que esse lance de sonho pertence a outro departamento. Temos já uma pista do que um dia pode vir por aí no universo Marvel. Mas também temos uma pista enorme sobre Kang, né? Porque a excelente Gugu Mbatha Raw aparece aí como a Ravonna Renslayer, que foi uma fé do Kang, salvo engano, foi casada, não me lembro muito bem disso. O Kang é um dos nomes influentes na guerra pelo universo, ou melhor, pelo multiverso Marvel, ou pelo menos pelas guerras secretas, né? E é por isso que já tem lá um lance do Skrull com variantes no tempo, então isso já pode também ser modificado no que foi estabelecido lá no Capitã Marvel. Então a gente tem que prestar muita atenção sobre o que essa série pode nos indicar, não necessariamente o que ela vai oferecer, mas sobre o que ela pode nos indicar daquilo que virá a ser, né, os próximos filmes, as próximas empreitadas da Marvel. Ou seja, da mesma forma que cria uma sandbox, onde tudo pode ser qualquer coisa e qualquer personagem pode entrar e sair sem tantos danos na timeline central,
já flerta com o que está por vir, mostrando que hoje, por mais que seja uma história autocontida, não é algo que precise ficar assim para sempre. Mobius, vivido por Owen Wilson, é um grande personagem, muito interessante, mais do que você imagina. Ele viu o controle sendo pego ali do seu bolso, fingiu estar surpreso lá para os guardas, fingiu ir atrás do Loki, mas sabia que ele voltaria lá para a sala, sabia que ele olharia para o seu futuro, para sua morte, e sabia também que esse seria o gatilho fundamental para que o Loki entrasse na sua jogada. Lembre-se, ele fala: Loki, você é apenas uma coisinha de nada em meio a tanta coisa que eu já tive que lidar, coisas que eu sou especialista, digamos assim, ao trabalhar para essa agência. Mobius não é bobo. Assim como ele reconhece que Loki também não é. Pelo contrário, ele é fã do Loki. Por que ele é fã do Loki? Porque o Loki é o deus da trapaça? Porque o Loki é uma chave para alguma coisa um pouco mais pessoal dele? Ele, o Mobius? Sendo assim, meus amigos, como o Mobius não é bobo, por isso, não sejamos nós bobos a acreditar na primeira coisa que a Marvel nos disser ao explicar quem é o vilão dessa história. Sim, a Marvel disse que é o Loki, mas você vai realmente acreditar em um texto de um seriado que se baseia fortemente no que é a personalidade do Loki, o deus da trapaça? Eu não vou. E por isso as teorias vão começar a vir. Não agora, mas vão começar a vir. Esse Mobius ainda não me caiu como good guy. Há muito que Loki precisa ser, a série no caso. Não aposto que vão passar muito tempo se escondendo de se colocarem em uma timeline mais próxima às dos filmes, a do filme, melhor dizendo. Vejo como isso sendo bom para a série, né, também para o carisma inegável de um dos maiores intérpretes de personagens do panteão da Marvel, no caso Tom Hiddleston. Deixá-lo longe demais pode ser bom para os roteiristas conseguirem lidar com aquilo da maneira que for, mas pode soar como perda de tempo pra gente que tá assistindo. Mesmo assim, mesmo que seja só isso, é bom ver todas as referências da série Loki, né, que ela carrega consigo desde Brasil, o filme, um dos meus filmes favoritos de sempre, inclusive, passando por Doctor Who, por O Guia do Mochileiro das Galáxias, e esses dois últimos, inclusive, fundamentais para que aceitemos duas coisas. O maleável e incompreensível ser que é o tempo, no caso, a partir de Doctor Who, e 2, que burocracia e estranheza, quando se lida com coisas enormes, pode ser chato o suficiente para que você só queira pegar a sua toalha e sair dali o mais rápido possível. Veja só, o Guia do Mochileiro exagera o que já é exagerado para que nunca duvidemos de um restaurante no fim do universo. Bem como a partir de agora não podemos duvidar de absolutamente nada que aconteça ali em Loki. O cenário de plástico vem de um cenário que parece passado, mas com tecnologia de futuro e com algumas coisas modernas demais para caber naquele negócio velho que aparenta ser. E é aí onde entra a referência estética ao filme Brasil e também a algumas passagens do seriado Doctor Who. Temos aqui um grande pedido de suspensão de descrença acontecendo o tempo inteiro. Se isso basta para se divertir, é o que você me pergunta, eu digo que sim. Isso basta para doarmos todo o nosso tempo a uma série que, sim, está ligada ao universo Marvel? Eu digo que ainda não, mas eu fico de olho, esperando que aquilo dali não seja apenas uma aventura de Loki, um dos grandes personagens da primeira fase da Marvel, e que, como disse Mobius, não pode ser só esse carinha que sempre está perdendo e que mal sabe o que quer de fato da sua vida. O tempo é a maior entidade agora do universo Marvel. É a entidade que a todos vai cobrar, matar, reger, testar, e é quem vai tirar vilões do posto natural da vilania e talvez tirar mocinhos do posto natural do heroísmo. A confusão tá posta. A suspensão de descrença se faz maior ainda. A TVA vira agora um grande deus ex machina que pode curar qualquer problema da linha central dos filmes ou vindouras séries da TV, né? No caso aí da Marvel, ou melhor, da Disney Plus. De novo, a série é um outro acerto aqui da Marvel e por isso segue o jogo. Vamos aí semana a semana analisando. Agora eu te peço para se inscrever nesse canal, dá uma olhada no botão de Seja Membro aqui embaixo e, se possível, deixar aquele like para ajudar demais esse canal a continuar existindo. E muito bem de saúde, obrigado. Te vejo na próxima, um forte abraço e tchau.